Vocês já sentiram o ar mudar de uma hora para outra? Não falo daquele vento que anuncia chuva, não. Falo de uma mudança na alma do lugar. Um peso que desce e abafa tudo, que cala o canto dos passarinhos e faz a gente olhar por cima do ombro mesmo em pleno meio-dia. Foi assim no verão de 1965, lá para as bandas de Três Corações, numa fazenda que hoje nem nome tem mais no mapa. Eu era moleque e lembro do cheiro de manga madura no ar, misturado com o pó da estrada de terra vermelha. Mas lembro, mais ainda, do silêncio que veio depois. Um silêncio doído, pesado, que se instalou nos olhos dos mais velhos. De repente, as rodas de viola na varanda acabaram. As risadas na beira do rio secaram. As conversas antes compridas e cheias de causo viraram sussurros, monossílabos trocados com os olhos baixos. E tudo girava em torno do velho poço de pedra no meio do terreiro. Aquele poço, que antes era o coração da fazenda, a fonte da água mais fresca e pura da região, virou uma espécie de túmulo a céu aberto. Ninguém mais chegava perto. A gente, criança, sentia aquela energia estranha, um medo que não tinha nome nem forma. O que pode ser tão terrível a ponto de roubar a voz de um povo inteiro? O que foi que aconteceu naquele dia de calor e poeira que fez com que o simples ato de buscar água se tornasse uma lembrança proibida? Porque, até hoje, se você perguntar para algum antigo morador sobre o que encontraram no poço em 1965, ele vai desviar o olhar, benzer o corpo e mudar de assunto como quem foge do diabo. O lugar se chamava Sítio das Almas, um nome que, olhando para trás, parece até uma premonição. O dono era o Coronel Firmino, um homem de pouca prosa e mão firme, mas de coração justo. A esposa dele, Dona Yolanda, era o contrário, falava pelos cotovelos e o seu tempero era famoso em toda a redondeza. A vida ali tinha um ritmo certo, marcado pelo sol e pela colheita do café. De manhã cedo, o cheiro do café coado no pano se misturava com o sereno na grama. O som era o da passarinhada, do gado mugindo ao longe e das conversas animadas dos peões se preparando para a lida. O poço era o centro de tudo. Construído pelo avô do coronel, com pedras encaixadas com uma perfeição que parecia obra da natureza, ele era o orgulho da família. A água, diziam, tinha poder de cura. Era gelada no verão mais quente e nunca, jamais havia secado. Dona Yolanda regava suas roseiras premiadas com aquela água, e as flores pareciam ter vida própria, de tão viçosas. Naquela época, antes do silêncio, o poço era ponto de encontro. Era ali que as mulheres lavavam roupa, trocando confidências e receitas, enquanto as crianças brincavam de pega-pega ao redor. Era um lugar de vida, de risada, de comunidade. E talvez por isso o que aconteceu tenha sido tão devastador. Porque não atingiu só uma pessoa, atingiu a alma do lugar, envenenando a fonte de onde brotava não só a água, mas a própria alegria daquela gente simples. Como um lugar de tanta vida pôde se transformar da noite para o dia no epicentro de um medo tão profundo? Tudo começou de um jeito sutil. Primeiro foi a água. O gosto, antes puro e levemente adocicado, começou a ficar diferente. Um travo metálico, quase amargo. Depois, a quantidade. O balde que antes vinha cheio começou a voltar com menos da metade, como se o poço estivesse secando por dentro, o que era impensável. Coronel Firmino, homem prático, achou que alguma coisa tinha caído lá dentro, um bicho morto, talvez, um desmoronamento de terra no fundo. Mas os sinais estranhos não paravam. Os cachorros da fazenda, antes valentes, não chegavam mais perto do poço. Rosnavam baixo, com o pelo eriçado, e davam meia volta.
Os passarinhos que faziam ninho na gameleira ao lado sumiram. A roseira de Dona Yolanda, seu maior orgulho, começou a murchar, as folhas ficando amarelas e as flores nascendo tortas, doentias. À noite, alguns juravam ouvir um zumbido baixo vindo da boca do poço. Não era som de grilo, nem de vento. Era um som contínuo, grave, que parecia vibrar no peito da gente. As conversas na varanda começaram a ser sobre isso. As beatas diziam que era agouro, coisa do tinhoso. Os mais céticos falavam em lençol freático, em minério de ferro. Mas ninguém conseguia explicar todos os fenômenos juntos. A tensão crescia a cada dia, a cada balde de água rala, a cada noite de zumbido inexplicável. O lugar estava doente, e o foco da doença era claro. Foi então que o coronel Firmino, farto de boatos e do medo que começava a se instalar em sua casa, tomou uma decisão. Amanhã, ele disse, batendo a mão na mesa de madeira, a gente vai esvaziar e limpar esse poço. Vamos arrancar o que quer que esteja lá dentro. Mal sabia ele que o que eles estavam prestes a arrancar não era um objeto, mas a própria paz daquele vale. O dia amanheceu abafado, com um sol branco que não esquentava, só cegava. Um grupo de 4 homens, os mais fortes e corajosos da fazenda, se reuniu em volta do poço. O coronel Firmino supervisionava tudo, com a testa franzida de preocupação. O silêncio já era pesado. Não havia piada, não havia conversa fiada. Só o som do balde de metal descendo, batendo nas paredes de pedra. Depois de tirarem o pouco de água que restava, eles começaram a cavar a lama do fundo. Foi então que a pá de um deles bateu em algo. O som não foi de pedra. Foi um clank, seco, liso. Tentaram de novo, a mesma coisa. Não era um rochedo comum, era algo grande, sólido e estranhamente uniforme. Decidiram amarrar um gancho de ferro numa corda grossa e descer. Depois de algumas tentativas, o gancho prendeu. "Puxa!" gritou o coronel. Os 4 homens se juntaram, fincando os pés na terra, os músculos tensos. A corda esticou, gemendo. Era pesado, pesado demais. Por um instante, pareceu que não iam conseguir. O suor escorria, misturado com a poeira. E então, lentamente, a coisa começou a subir. Quando a borda dela apareceu na boca do poço, um suspiro coletivo escapou. Não era pedra. Não era metal. Era uma esfera perfeita, com quase 1 metro de diâmetro, de um material negro que não refletia a luz do sol. Parecia engolir a claridade. Era lisa, sem nenhuma emenda, nenhuma imperfeição. E quando finalmente a rolaram para fora, para o chão do terreiro, o mundo se calou, literalmente. O zumbido das cigarras, o vento nas folhas, o mugido distante do gado, tudo parou. Um vácuo, um silêncio absoluto e sobrenatural. Os homens se afastaram, de olhos arregalados. Um deles, o mais jovem, se atreveu a tocar na esfera. Puxou a mão de volta na mesma hora, como se tivesse levado um choque. "Tá gelada", ele sussurrou, e sua voz soou como um trovão naquele silêncio profano. Estava gelada, congelante, mesmo sob o sol escaldante do meio-dia. Ali, no meio do terreiro, estava um objeto que não pertencia àquele mundo. E todos, sem precisar dizer uma palavra, sabiam disso. Aquela esfera negra ficou ali, no pátio, por 3 dias. 3 dias que pareceram uma eternidade de pesadelo. O silêncio sobrenatural do primeiro momento deu lugar a uma atmosfera de apatia e desgraça. O sol nascia, mas não havia calor. A comida não tinha gosto. A água, mesmo a que vinham buscar no rio, parecia amarga. Os animais da fazenda adoeceram. As galinhas pararam de botar. O gado emagreceu a olhos vistos. As pessoas murcharam. Dona Yolanda não saía mais do quarto escuro. O coronel Firmino andava pela casa como um fantasma, o olhar perdido no vazio.
Os peões não se falavam, apenas cumpriam suas tarefas mecanicamente, os ombros curvados por um peso invisível. Ninguém ousava chegar perto da esfera, mas a presença dela dominava tudo. Era como um buraco negro de alegria, sugando toda a vida ao redor. As crianças não brincavam mais. Eu me lembro de ficar na janela, olhando aquela coisa parada no meio do terreiro, sentindo um frio na espinha que não tinha a ver com a temperatura. Na terceira noite, sem que ninguém combinasse nada, os mesmos 4 homens que atiraram se reuniram no terreiro. Não houve ordem do coronel, foi um instinto, um ato de desespero coletivo. Sob a luz pálida da lua, eles empurraram a esfera de volta para a beira do poço. O esforço foi imenso, como se a coisa tivesse ficado ainda mais pesada, mais densa. Com um último empurrão, ela tombou para dentro. O som que se seguiu não foi de um mergulho. Foi um vum profundo, abafado, como se a terra tivesse suspirado de alívio ao receber de volta aquilo que nunca deveria ter saído. Naquele instante, as cigarras voltaram a cantar. Uma brisa leve soprou. O feitiço parecia quebrado, mas a cicatriz ficaria para sempre. No dia seguinte, o poço foi lacrado. O coronel mandou buscar cimento na cidade e tapou a boca de pedra para sempre. A água voltou a ter gosto, os animais melhoraram, mas a alegria nunca mais foi a mesma no sítio das almas. Aquele acontecimento deixou uma mancha invisível na alma de cada um. O assunto foi proibido. Falar sobre a esfera negra era como invocar a desgraça de volta. Aos poucos, as famílias foram se mudando. A fazenda foi perdendo a vida, até que o próprio coronel Firmino vendeu as terras por uma ninharia e foi embora com Dona Yolanda, para nunca mais voltar. O que era aquela esfera? Um meteorito de um tipo desconhecido? Um artefato de alguma civilização antiga e esquecida? Ou algo que a nossa compreensão simplesmente não alcança? A verdade é que ninguém sabe. Não há fotos, não há provas, apenas a memória assombrada de quem esteve lá. O silêncio que se seguiu não foi só por medo, mas talvez por uma espécie de vergonha. A vergonha de ter mexido no que estava quieto, de ter cutucado um mistério muito maior do que a nossa vã filosofia. Talvez algumas portas devam permanecer fechadas. Talvez existam coisas enterradas no fundo da nossa terra que é melhor deixar em paz, dormindo em seu silêncio eterno. A história do poço de 1965 virou uma lenda sussurrada, um causo que os mais velhos se recusam a contar. Um segredo guardado não por um cadeado, mas pelo peso do inexplicável. Será que a esfera ainda está lá, no fundo do poço lacrado, pulsando em sua frieza silenciosa? Ou será que o verdadeiro mistério não é o objeto em si, mas o poder que ele teve de calar, para sempre, a voz de toda uma comunidade? Essa é a história que chegou até mim, passada de geração em geração, quase como um aviso. Uma história sobre a fragilidade da nossa realidade e sobre os segredos que o nosso interiorzão esconde. Agora, eu quero saber de você. O que você acha que eles encontraram naquele poço? Seria um fenômeno natural raro, um objeto de outro mundo ou uma poderosa histeria coletiva que adoeceu a todos? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Eu leio e respondo a todos. Adoro ver os diferentes pontos de vista sobre esses causos. E se você, assim como eu, é fascinado pelos mistérios escondidos nos rincões do nosso Brasil, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Segredos do Interior e de ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas viagens por essas histórias que desafiam a nossa imaginação. Um grande abraço e até o próximo causo.